nós fomos percebendo na terapia de casal, nos diálogos estabelecidos e também na terapia individual de cada um, onde nós fomos buscando aqueles registros afetivos que estavam na história de vida de cada um e que estavam ali se presentificando na relação de casal e dificultando a vida a dois. Então, escutando os dois lados, eles foram dialogando e foram se escutando como nunca fizeram sozinhos, não é? E ela repetiu essa história para ele e falou assim, não, eu não perdi o interesse por você, né? Eu senti que você não estava mais interessada em mim. Eu senti a sua frieza comigo, mas não é depois que a criança nasceu. Então ele começou a descrever para ela como que ela o tratava, como que ela estava distante dele na área afetivo-sexual, como é que na maioria das vezes ela tinha sempre uma desculpa para se distanciar dele sexualmente, como que quando ele chegava, às vezes ele queria um abraço, ela virava para o outro lado e falava, agora estou ocupada. Ele começou a falar para ela, olha, que ele foi se sentindo deixado de lado. E ele foi se sentindo incompetente, ele foi se sentindo menos homem, menos bonito, menos interessante. E nesse diálogo que ele foi fazendo ali, ele abriu o coração para Ana mesmo e falou, chegou uma hora que eu cheguei a pensar na possibilidade até de estar sendo traído, porque você não tinha mais nenhum interesse sexual por mim. Você é que começou a ficar fria comigo, né? E ela quis se justificar, falei, não, vamos escutar e ver o lado dele, depois você pode também falar. Então ele foi colocando como que era para ele aquela experiência de sentir que ela estava distante dele. E nessa experiência ele foi falando da dor dele, da fragilidade dele, de se sentir um fracasso, menos homem, menos interessante, e que de repente ele se sentiu desqualificado diante dela, mas que lá no ambiente onde ele se encontrava, de trabalho, com amigos, que ele foi percebendo que algumas mulheres olhavam para ele de uma forma diferente, que ele foi se sentindo interessante e que ele foi entrando nas redes sociais e foi se envolvendo com essa pessoa, não porque ele realmente gostasse dela, mas porque ele foi sentindo que havia um interesse por ele e ele foi se sentindo preenchido por aquele interesse e de repente ele falou, aí eu me apaixonei, mas eu não deixei de te amar. Mas eu me apaixonei por essa pessoa. E o que nós estamos percebendo nessa história do apaixonamento? E aqui eu quero fazer uma vírgula, e é preciso tomar muito cuidado, porque é possível sim que você esteja numa relação amorosa e que você ame uma pessoa, e que você se apaixone, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque a paixão e o amor são coisas muito diferentes. E a pessoa pode entrar num estado de apaixonamento. Tem gente que diz que o amor é cego, mas na verdade é a paixão que cega, né? A pessoa constrói um ideal de alguma coisa muito grande, idealiza, de repente a paixão acaba, é igual fogo de palha mesmo. Ela acaba. Então uma relação ela só pode ser duradoura se depois que passou a paixão, ela evolui para uma relação amorosa. Então, do mesmo jeito que ele falou que ele tinha se apaixonado por essa outra pessoa, ele estava desapaixonando, porque a questão dele não era outra. A questão dele era como ele estava sentindo que a relação dele, a expectativa que ele tinha quando ele se casou, de ser amado, de ter uma companheira, ele não sentiu isso, mas foi antes dela engravidar que ele já estava sentindo que isso tudo foi acontecendo. Então nós fomos entrando na história da Ana, e a história da Ana é a história de muitas Anas. Muitas. E é preciso que se fale sobre isso. Olha, em pesquisas do mestrado, doutorado, pós-doutorado, e antes disso, dentro da nossa experiência, na abordagem clínica também, terapêutica do método da abordagem direta do inconsciente, né? Criado pela Renata Yost de Moraes, para quem não sabe, que se apoia na psicologia fenomenológica de Russell e de Stein. É importante falar isso para as pessoas verem que tem todo um estudo, fundamentação científica, então é importante falar isso, mas eu não quero ficar nisso. Quem quiser saber disso, entra lá na área da pesquisa, tá, gente? Mas é só para lembrar algumas pessoas que perguntam assim, tem pesquisa? Tem pesquisa. Entra lá, vai ver a pesquisa. Mas agora o mais importante é a gente falar do que aparece nessas pesquisas, né? Muitas e muitas e muitas mulheres entram na vida conjugal
sem saber que tem uma dificuldade nessa área, e não só mulheres, mas homens também, mas aparece em grande quantidade isso nas mulheres, até pela história social e cultural que existe desde sempre de violência contra a mulher, não é? Mas muitas delas entram dentro da vida conjugal com dificuldade de expressar o afeto, a afetividade, o amor na vivência do vínculo afetivo sexual. E porque tem essa dificuldade, elas começam a julgar que é natural, com um certo tempo, um esfriamento, um desinteresse. A questão não é se é natural. A questão é que quando isso acontece, isso aparece dentro da experiência clínica como um problema que a pessoa sempre teve e que aos poucos vai sendo reativado e vai dificultando a vivência na sexualidade dentro do vínculo conjugal. E isso realmente vai levando, se ela, por exemplo, tem um marido que tem um histórico de insegurança, de descrença, de dúvida sobre ele mesmo, de descrença na possibilidade de amar e ser amado, por exemplo, esse comportamento dessa mulher pode reativar muito bem as feridas que ele já traz. E aí, o que pode acontecer? Ele pode entrar em vários comportamentos e um deles é a infidelidade. Lógico que não estamos dizendo que os homens que são infiéis porque as mulheres se tornaram frias com eles sexualmente. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que existem muitos casos de infidelidade que acontecem ligados à qualidade ou à falta de qualidade na relação entre o casal. Isso não quer dizer que são todos, né? Mas existem muitos que acontecem. Então, existem muitas anas com dificuldade de expressar a afetividade, o amor no vínculo sexual, e isso acaba afetando o parceiro. E se ele tem uma ferida muito grande, aquela ferida é acionada, dependendo do que ele já pensava dele, desde criança, ou desde a fase do útero materno, dependendo da herança psíquica que ele recebeu da sua família de origem, se aquela ferida for cutucada, a dor vem. E quando a dor vem, a pessoa não pensa para agir. E ela não pensa porque é uma dor emocional, ela simplesmente reage. Vai pensar depois. É aquela questão da pessoa falar, eu fiz, nem pensei. Quando eu vi, eu já estava fazendo. Isso não quer dizer que ela não tenha responsabilidade. Mas quer dizer que quando você mexe numa ferida emocional da pessoa, ela tem uma reação forte que muitas vezes ela não quereria ter e depois é que ela vai refletir sobre o que ela fez. E são reações que têm a ver com o significado que ela deu a alguma vivência, algum sofrimento que ela já teve e que foi cutucado. E aí a pessoa reage. Esse é no caso do Marcelo, marido da Ana. Tudo isso é nome fictício, tá, gente? Então o Marcelo, por que ele foi falando que ele se sentiu menos homem? Por que ele foi falando que ele se sentiu insignificante? Porque ele já tinha muitas feridas dentro da sua história de vida, onde ele se sentiu exatamente assim desde o útero materno. E o que ele fez? Ele foi associando muito a Ana, a esposa, ao jeito que a mãe dele tratava o pai, porque ela era muito fria. Não só era fria, né? Ela também veio para a terapia, foi a pesquisa lá do doutorado, ela também veio, a mãe dele, o pai dele, a mãe dela, o pai dela, todos vieram para a psicoterapia. Mas ele ia percebendo como que essa mãe desqualificava o pai. Ela não era só, a mãe dele era fria também na área afetivo-sexual, mas ela desqualificava o pai, ela não dava espaço para ele dentro de casa, ela não precisava daquele pai, ela anulava aquele pai. E ele foi se identificando com aquele pai, ele foi se sentindo anulado, enfraquecido, menos valorizado. Então ele teve a sensação de estar casado com a mãe, e ele não deu conta disso. E aí ele começou a perceber também na terapia dele que ele começou a reagir muito parecido com o pai. Porque o pai dele pirraçava, saía de casa, não voltava. E ele começou a fazer isso. O mais interessante nessa história é que quando ele percebeu os comportamentos do pai, que ele foi percebendo os comportamentos dele, ele foi percebendo uma coisa muito interessante. Que o pai dele, quando ele tinha esses comportamentos, eram comportamentos de pirraça e de provocação. E ele foi vendo que esses comportamentos também aconteciam com ele. Inclusive, que essa relação que ele buscou fora da vida conjugal, ele buscou e deixou propositalmente as pistas para que a Ana visse. Por quê? Porque ele queria dizer para ela, você não está prestando atenção em mim, você não está me olhando,
você não está me querendo, eu não estou me sentindo amado, eu não estou me sentindo valorizado. E aí ele começou a entrar no jogo conjugal de provocação para ver se despertava nela o amor e a consciência do valor que ele tinha. Então, lógico que os dois tiveram que trabalhar, cada um teve que trabalhar as suas próprias feridas, mas o mais importante é que esse diálogo, essa escuta e essa busca de cada um de trabalhar as próprias feridas e o interesse de reconstruir a relação possibilitou que eles reconstruíssem a relação. Porque uma das perguntas que vem para nós, por exemplo, quando acontece um ato de infidelidade, é se eu devo continuar o meu relacionamento, é certo continuar, é errado continuar, é possível reconstruir uma relação amorosa depois de uma infidelidade? Bom, nós vamos falar sobre isso também.